Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesta noite nós vamos dar continuidade ao que nós começamos pela manhã. A equipe pastoral decidiu fazer um mês diferente. Decidimos ao invés de dar um tema, decidimos trabalhar a carta de Efésios, e aí escolhemos o mês de abril, em função de termos 5 domingos, ou seja, 2 domingos a mais, para alcançar melhor a dimensão da carta aos Efésios. E como foi falado aqui, há pregadores que ficaram anos e anos pregando somente nessa carta. Não queremos de maneira nenhuma esgotá-la, mas com certeza Deus vai trabalhar a vida da igreja, a vida de cada um de nós. Interessante que esse primeiro domingo tem muito a ver com o texto que nós vamos ler nesta noite, que é o de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Esse texto fala da morte para a vida. Eu quero ler e os irmãos acompanham. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero dar um título, seguindo a linha de um comentarista que eu estudei esta semana, para o tema da minha mensagem: fora do cemitério. Vocês vão entender o porquê. E eu quero dividir a mensagem de hoje em 4 partes. Eu quero falar da condição humana, que é a primeira parte dos primeiros versículos, ou seja, a nossa morte, ou a condição do ser humano de morte dentro do cemitério, a obra de Deus por nós, que é quando nós saímos da morte, passamos para a vida, a obra de Deus em nós, e a obra de Deus por meio de nós, quando nós já estamos com a vida de Cristo em nossa vida. A condição humana. A Bíblia diz: Ele vos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós viemos a este mundo sem uma ligação com Deus. O salmista diz que ele nasceu em pecado e na iniquidade. Ele foi concebido no pecado e nasceu na iniquidade. Todos nós nascemos com a semente
do pecado. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a pecar. Os nossos filhos já nascem sabendo pecar. Eu não ensinei as minhas filhas a mentirem. Eu não ensinei as minhas filhas a serem rebeldes. Eu não ensinei as minhas filhas a serem respondonas, mas elas aprenderam. Algumas coisas erradas elas aprenderam comigo, mas muitas coisas erradas elas já nasceram sabendo fazer. Este é o estado de todo e qualquer ser humano. Nós nascemos alienados de Deus. Nós nascemos fisicamente, mas nós estamos mortos. Não há uma ligação entre o nosso espírito, porque o nosso espírito está morto. Não há uma ligação com Deus. Trazendo para o plano físico, um cadáver, ele não sente dor, um cadáver não ouve, um cadáver não fala, um cadáver não reage, um cadáver não tem reações. E é interessante que um cadáver não está mais morto que o outro cadáver. Se todos nós nascemos alienados de Deus, estávamos vivendo uma vida separada de Deus na escuridão, então não importava se eu era uma pessoa honesta ou se eu era um bandido, um ladrão. Ninguém está mais morto do que ninguém. Nenhum cadáver está mais morto que um outro cadáver. Essa era uma condição de todos nós. E é interessante porque nós vivemos dias em que as pessoas têm um conceito bom de si mesmas, de sua justiça própria, da sua retidão, da sua moral. Mas a Bíblia diz que todos nós andamos outrora separados de Deus. Não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram, todos ficaram separados da presença de Deus. E este cadáver, e este morto não ouve. Ele não tem condição nenhuma, o homem por si só não tem condição nenhuma de aproximar-se de Deus, porque ele está morto espiritualmente. Não há nenhuma conexão dele para com Deus. A condição humana também era uma condição de desobediência. A Bíblia usa um termo aí, filhos da desobediência. Todos filhos da desobediência. Isso é muito notório, quem tem filhos pequenos e muitos que já tiveram filhos pequenos. Meu Deus, que luta! É fácil criar, é fácil colocar alimento na boca das crianças, mas como é difícil educar, dá trabalho. E muitos pais não querem ter esse trabalho hoje, estão terceirizando a educação dos seus filhos para a escola e para a igreja. Não. Educar é responsabilidade tua. Vejo muitas mães ficando bravas com a diretora da escola, ou com a professora, porque fizeram isto ou aquilo. Deveria ficar bravo com o filho, que não cumpre as regras da escola, e não com a escola. Desobediência, um dos primeiros pecados. A desobediência só não é o primeiro pecado, porque o primeiro pecado foi a incredulidade. A Eva não acreditou que Deus havia falado para Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ela acreditou na serpente: vocês serão como Deus. E pela incredulidade ela foi desobediente. Mas a desobediência vem lá de trás, lá do comecinho. E essa desobediência e esse afastamento de Deus nos coloca numa posição de escravidão. De escravidão. Aquele que, a Bíblia diz que aquele que não nasceu de Deus é escravo do pecado, vive na prática do pecado, não consegue ser liberto, não consegue superar as suas práticas pecaminosas. Há uma escravidão. E nesta rede que cada um está preso,
três forças são contrárias e que fazem o homem permanecer nessa escravidão do pecado, que são o mundo, o diabo e a carne. O mundo com as suas distrações, o mundo com os seus glamores, o mundo com as suas ofertas, o mundo com as suas tentações, o mundo com as suas preocupações, formam uma rede em que as pessoas estão presas. O diabo, o inimigo das nossas almas, é como um leão que ruge ao redor, ao nosso derredor, querendo nos tragar. É aquele que influencia, aquele que usa o mundo e usa a própria natureza humana predisposta ao pecado para nos empurrar ao pecado. E também a carne não o corpo, mas a natureza humana deformada, degenerada, afastada do santo que é Deus. Então são essas três forças contrárias que nos fazem permanecer nessa desobediência, o ser humano nessa desobediência, nessa escravidão. Mas a Bíblia diz também que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Queridos, nós não precisamos ir muito longe para vermos que nós vivemos no mundo depravado. Basta um toque, basta um botão, e a depravação está muito próximo de nós. As pessoas vivem uma filosofia hedonista da busca do alto prazer, e na televisão a gente ouve artistas que influenciam multidões dizendo: não importa se é imoral, se os dois querem, tudo bem. Este é o nível da nossa sociedade e da nossa televisão. Então nós vivemos também nessa condição humana de uma depravação, de uma deturpação dos planos originais de Deus. Muitas coisas que são anormais se tornaram normais, desde que haja amor. Esse é o chavão do nosso mundo. Não importa a forma, desde que haja amor. Então eu tenho amor pela minha cachorrinha, então eu vou fazer amor com a minha cachorrinha porque eu amo, eu tenho uma afeição por ela. Este é o mundo que nós vivemos. Tudo pode, desde que haja amor. A vontade dos pensamentos, dos desejos baixos da nossa mente. Mas a condição humana também era de condenação. Se você ler aí nos primeiros versículos: e nós éramos por natureza filhos da ira. Ou nós poderíamos traduzir filhos do diabo. Aliás, o apóstolo João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Filhos do maligno. Jesus falou isso também na parábola do joio e do trigo. O joio no meio do trigo são os filhos do maligno. Foi o maligno que plantou no meio do joio. A Bíblia diz: segundo a potestade, o príncipe da potestade do ar. Todos nós estamos debaixo de condenação pela prática de pecado, pela filiação do diabo, de Satanás. Éramos filhos da ira, estávamos em rebeldia contra Deus, vivíamos longe de Deus, não obedecíamos a Deus, praticávamos toda sorte de baixeza, de deturpação, de pecados. Talvez muitos não em vias de fato, mas aqui na mente. E a Bíblia é muito clara que quem vive nessa situação, o salário do pecado é a morte, a separação completa de Deus. É interessante
que nós oramos e nós desejamos, e nós temos visto aí o Brasil que eu desejo, o Brasil que eu quero, e muitas pessoas falando de justiça, e nós queremos justiça, e nós queremos que as pessoas que erraram, que pecaram, que roubaram, que mataram, que elas sejam presas, que elas sejam punidas. E muitas vezes quando nós olhamos para Deus, nós falamos, não, mas Deus é amor. Deus não pode fazer isso com o ser humano. Queridos, nem todas as coisas que os seres humanos fazem aqui, eles pagam aqui. Há muita injustiça em nosso mundo. Portanto, deve sim haver uma justiça além túmulo, além morte, para que Deus coloque todas as coisas no lugar que não foram colocadas aqui, porque aqui não se coloca, ainda mais em nosso país. De vez em quando a gente vê uma pessoa lá nos Estados Unidos, que a justiça é um pouco mais ajustada que a nossa, sendo liberta depois de 20 anos de cadeia, chegaram a uma conclusão que ela foi solta. Como é que você repara um crime desse do Estado? Não se repara nunca mais. Então a justiça não se completa aqui, e se tudo acabar assim, Deus é injusto, e se Deus é injusto, Deus não é Deus, Ele não existe. Então existe sim, o mundo está sim, debaixo de um juízo de Deus. Isso é muito importante, que a gente continue pregando, apesar da nossa sociedade pós-moderna, e que nós continuemos a crer nesse juízo de Deus, porque no juízo de Deus é manifestado também a graça de Deus. Mas a condição humana é essa, e a obra de Deus por nós é essa. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor, do grande amor com que nos amou. Olha a causa de nós sairmos da morte, do cemitério para a vida, é o amor de Deus. Então a obra de Deus por você foi, Ele te amou, e Ele te amou até o fim. Jesus suou sangue no Getsêmani, gotas de sangue pelo desespero. Os discípulos dormiram, Jesus os acordou, mas eles voltaram a dormir, Jesus os acordou. Eles não estiveram com Jesus no momento de maior angústia, e mesmo assim Jesus permaneceu. Ele te amou e nos amou até o fim. É muito interessante, quem gosta de olhar o texto um pouquinho com olhar clínico, o texto vai falando de toda essa condição humana, de perdição, de depravação, de condenação, de escuridão, de morte. Mas ele chega no versículo 4, nós temos aí uma conjunção adversativa gloriosa. Mas, e aí muda tudo, muda tudo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia. Queridos, a obra de Deus por nós parte de Deus, mas Deus, Ele agiu, Ele começou. A causa da nossa libertação da morte é Deus, é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia descreve o amor de Deus. O amor de Deus é alto, acima dos céus, acima das nuvens. A Bíblia diz que Paulo considerou tudo como lixo, por causa da sublimidade do amor de Cristo. É sublime. O amor de Deus é incondicional, não coloca exigências. Olha, se você se comportar eu te salvo. Não, Ele nos amou onde estávamos, como éramos. Portanto, o amor de Deus também é inexplicável, um inexplicável amor.
E esse amor de Deus, ele se transforma em graça e em misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. O amor de Deus, ele se torna em graça e em misericórdia. E a misericórdia, você sabe, a misericórdia é a clemência, né? Faz parte. É Deus não dando tudo aquilo que nós merecíamos. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Deus não nos condena pelos nossos pecados. Isso é misericórdia. E graça, Deus dá aquilo que nós não merecemos. Deus não dá condenação eterna, que a Bíblia chama de inferno ou separação total de Deus, pela sua misericórdia. E Deus nos dá a vida eterna, o céu, que é algo que nós não merecemos. Nessa noite eu quero olhar em teus olhos e perguntar: você já experimentou o amor de Deus? Você já teve uma experiência com esse amor de Deus? Você sabe que o maior bálsamo que existe neste mundo, que cura todas as nossas feridas, todas, é o amor de Deus? Não há nada que o amor de Deus não possa curar. Quando ele é aplicado pelo Espírito Santo e por Deus, as maiores dores e os maiores traumas, as maiores decepções que nós passamos, quando nós somos invadidos por esse amor, nós somos curados. Do que você precisa ser curado? O que move o teu coração? As mágoas, as dores? Esse amor de Deus cura. Queridos, quando nós temos a convicção de que Ele nos aceitou, que Ele nos amou acima de todas as coisas e acima do seu próprio Filho, porque Ele ofereceu o seu Filho pelos meus pecados, eu não vou ficar mendigando o amor de seres humanos. Esse amor de Deus ressignifica a nossa vida. Esse amor de Deus redimensiona a nossa vida. Ele coloca a nossa vida no eixo de quem nós realmente somos, porque Ele nos amou. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Eu sei a importância que eu tenho, porque Deus diz na sua palavra a importância que eu tenho. Não são as pessoas que decretam quem eu sou, nem eu decreto quem eu sou, mas Deus diz quem eu sou. E eu sou filho, eu fui aceito, eu fui acolhido pelo Pai, com todos os meus defeitos. Ele me adotou na sua família, e Ele me ama, Ele cuida de mim. A obra de Deus, Ele nos vivificou, nos deu vida, versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Lembram lá no início, que Deus chega nas narinas daquela estátua que estava deitada no chão e assopra. Deus soprou o fôlego de vida, Deus soprou o Espírito em Adão. E aí, queridos, nós ressuscitamos, nós nascemos de novo. Aliás, nascemos
De novo a maneira de falar, né? Nós nascemos porque estávamos mortos. Nós falamos nascer de novo porque nasceu da barriga da mãe e agora nasce do Espírito, nasce do alto, nasce pela fé, nasce por meio da ação do Espírito, nasce pelo toque do Espírito, nasce pelo poder da palavra aplicada pelo Espírito. Hoje foi falado pela manhã que a fé vem pelo ouvir, e é ouvir da pregação de Cristo, do Evangelho. E todo aquele que foi vivificado por Deus, passa então a ter uma conexão com Deus, e passa a entender as coisas de Deus e as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não se discernem racionalmente, elas se discernem espiritualmente. Por isso que nós temos doutores que não entendem nada de vida espiritual, e nós temos pessoas simples, com pouco estudo, que entendem muito de vida espiritual. A igreja é a única instituição que coloca um semi-analfabeto no altar e coloca um doutor para ouvi-lo. Paulo disse aos gregos: porque eu não estive entre vós, não usei de palavras de sabedoria, de persuasão, mas eu estive entre vós no poder do Espírito Santo. Há uma distância enorme entre as coisas espirituais e as mentais e as materiais. E quando Deus nos vivifica, nós passamos a entender das coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Eu queria perguntar para você nessa noite: você já experimentou isso? Você já experimentou esta vida de Cristo em você? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus é batizado com o Espírito Santo, é selado, é carimbado, é rotulado, não tem volta. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é a garantia da nossa salvação, Ele não sai. Mas você tem esse Deus dentro de você? Você tem entusiasmo em Teós, Deus dentro de você? Você manifesta essa alegria? Você manifesta essa descoberta? Você manifesta esse tesouro? Isso é vida nova, é vida. Ele nos vivificou em Cristo, juntamente com Cristo. E ele diz também no texto aí que Ele nos exaltou, e no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos na presença de Deus hoje. Nós vamos participar da ceia. O que é a ceia senão a presença de Cristo? A presença real de Cristo entre nós. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Nós nesta vida já antevemos a vida que nós teremos na glória. Nós habitaremos na glória amanhã. Hoje, mas Paulo diz que hoje nós vemos como num espelho, como num metal polido. Nós já vemos, nós já antevemos, nós já experimentamos um pouquinho da glória que está reservada para nós na eternidade. Você já teve um vislumbre desta eternidade? Queridos, às vezes eu já tive. É um milésimo de segundo, mas é algo surreal. É uma experiência de arrepiar. Quando a minha mente me transporta, quando eu consigo por um milésimo de segundo imaginar que eu já estou lá.
Não há nada tão glorioso. Não há como explicar isso em palavras. É maravilhoso. Você já experimentou a sensação de que você não pertence a esse mundo? Ou você está tão conformado com esse mundo que não sabe nem diferenciar a vida de um cristão e de um não cristão, ou de um incrédulo e de um crente, ou de um justo e do ímpio, ou de um conhecedor da palavra daquele que não conhece a palavra. Você experimentou ou experimenta de vez em quando que você fala: puxa, mas Maranata, Maranata, Senhor, vem logo, Senhor, eu estou meio desconexo, eu estou meio fora, está esquisito essa situação, não combina comigo, eu não estou me sentindo bem. Isso já é vislumbre daquilo que Paulo diz, né? Pensai nas coisas lá do alto, não aqui nas da terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba. Nós somos cidadãos do céu. Ele nos exaltou. Hoje nós somos cidadãos dos céus, vivendo aqui ainda. Somos peregrinos, somos passageiros, mas já vislumbramos a eternidade. E também a obra de Deus por nós, Ele nos guarda. Versículo 8 e 9, você sabe de cor, né? Vamos falar juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não de obras, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que esse texto tem a ver com Deus nos guardar? Sabe por quê? Porque não há méritos, não há conquista, não há nada em nós. Foi falado pela manhã, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, antes da fundação do mundo em Cristo. Não há méritos, nem conquista, isso não vem de vós, é graça. E graça aqui, esse dom de Deus, não se refere à fé, mas se refere a todo esse movimento de amor de Deus em favor de você e de mim. Esse dom de Deus é a salvação, esse dom de Deus é a graça de Deus manifestada em nós, não de obras, nada além do sangue. Nada além do sangue, nada de ajudar ou dar uma forcinha para Jesus, nada não. A maior ofensa de alguém quando se prostra perante uma outra pessoa ou uma imagem para orar, a maior ofensa é dizer para Cristo: ó Jesus, o que o Senhor fez, não estou confiando muito, eu vou pedir uma ajudazinha aqui. Essa é a maior ofensa. O maior pecado é dizer para Cristo que Ele não é suficiente, o que Ele fez não foi suficiente. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: se não há méritos, também não há demérito, é ou não é? Tanto do ponto positivo quanto do negativo. Se não foi mérito meu a salvação, também os meus pecados não conta. Ele não colocou nenhuma condição: deixe de pecar e eu te aceito, deixe de pecar e eu levo para você para o céu. Não, de maneira nenhuma. Não há mérito, também não há demérito. Ou seja, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter medo. Se Ele me escolheu, se Ele me amou, se Ele me chamou, se Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não vai ser qualquer vacilo meu que vai mudar a decisão de Deus. Aí você diz: então eu posso fazer o que eu quero? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, porque a graça de Deus é eficaz, a graça de Deus muda, a graça de Deus transforma, a graça de Deus nos dá uma nova natureza, um novo pensar, um novo caráter.
há uma metanoia aqui, muda. E aquela natureza lá, nós éramos filhos da ira, agora mudou a natureza, somos filhos de Deus. E habita aqui dentro a divina semente. O Espírito Santo vive em nós. E quem tem o Espírito vai manifestar fruto do Espírito. Então nós não perdemos aquilo que foi dado por Deus. Se eu conquistei, eu posso perder. Mas se Deus me deu, eu não posso. Porque eu não sou maior que Ele, aleluia. Glória a Deus. Então quero perguntar para você, como você vive a sua relação com Deus? Vamos dizer que essa semana você deu uma escorregada. Você fez uma coisa ilícita. Tomara que Jesus não volte hoje. Tomara que Jesus não volte hoje. Tomara que Jesus não volte hoje. Você vive assim? Misericórdia. Se o sacrifício de Cristo, por um pecado seu, você perde a salvação, então o sacrifício dele é muito fraquinho. Como você vive o seu relacionamento com Deus? Você descansa em Deus? Você é amigo de Deus? Deus é teu amigo? Ele é teu amigo? Você tem convicção de que foi aceito por Deus? Ou você vive uma tensão? Uma hora estou salvo, outra hora estou perdido, uma hora estou salvo, outra hora estou perdido. Tem muitos cristãos que vivem assim. Eu aprendi, enquanto adolescente, que se Jesus voltasse e eu estivesse assistindo novela, eu não subiria. Eu não seria arrebatado. Eu aprendi isso. Misericórdia. Até gostaria de pregar isso, viu? Para ver se a turma para de assistir essas porcarias aí de novela. Mas não posso. Não posso. E queridos, a obra de Deus por nós e a obra de Deus em nós. Então agora nós já estamos fora do cemitério. Ele vos deu vida. Estamos vivendo, estamos conectados com Deus. A Bíblia diz aí, pois somos feitura dele. Feitura dele. Olha que interessante essa palavra feitura. Essa palavra feitura vem de uma palavrinha grega poema. Poema, ou seja, poema. E poema é aquele que é feito. Poema é aquele que é manufaturado, que foi fabricado. Ele nos fez, somos feitura dele. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele disse, mas pô, sendo velho, como que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Não estou dizendo isso. Você precisa nascer do alto, nascer da água e do Espírito. É algo que está fora de você, além de você, acima de você. É algo que tão somente é recebido. Nós fomos feitura dele. Aquilo que é feito. Isso, queridos, é nova vida. Nós somos feitos novamente. É apenas o começo da nossa fé, da nossa vida com Deus. Não é a obra final. Esse início é o começo. E esse início tem um objetivo, que é nos fazer semelhantes a Jesus. Aliás, tenho falado aqui, corrigindo uma coisa que eu também aprendi. Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado, para nos substituir na cruz, não para que eu não vá para o inferno. Não é isso. Nós fomos regenerados, ganhamos uma nova vida, a vida de Cristo em nós, para que nós nos tornemos parecidos com Ele. Já disse há poucos dias aqui, Romanos 8:29, que Ele nos escolheu, para que nós nos tornemos conforme a imagem de seu Filho, para que o Filho se torne o primeiro entre muitos irmãos de uma grande família. Este é o objetivo da nossa salvação.
Fomos salvos para nos tornarmos parecidos com Cristo. E aí entra algo que nós chamamos de santificação. Ele nos separou. Nós somos separados. Nós somos chamados agora de santos. Olha o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 22. Ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. E Deus, queridos, para nos fazer santos e para nos santificar a cada dia, Ele usa de vários caminhos. Ele usa da palavra. A nossa comunhão com a palavra nos confronta. A Bíblia é um livro que nos lê. Não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Você se encontra nas páginas da Bíblia. É muito diferente, muito diferente. A oração, a prática da oração, a prática da comunhão com Cristo, a prática de nós estarmos ligados na videira, alimentados pela videira. Mas o passar pelo sofrimento. Deus nos molda pelo sofrimento. Moisés, impetuoso, alguns o chamaram de sanguinário, inexperiente, matou o egípcio. Humilde, maduro, depois do deserto. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas ficou exilado por muitos e muitos anos até assumir o trono. Sofrimento. Deus precisa operar em nós para depois operar por meio de nós. Deus transforma você naquilo que Ele quer para depois usar você. Essa é uma realidade, e esta é a obra de Deus em nós. Pergunto para você: como que está esta obra de Deus em você? O sofrimento que você tem passado é visto como esse tratar de Deus, com esse manifestar da graça de Deus transformando a sua vida, ou é visto como uma maldição, como Deus se esqueceu de mim? Como que você encara o sofrimento? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Finalmente, a obra de Deus por meio de nós, fora do cemitério, vivos. Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas boas obras, isso é muito claro. A sociedade não sabe disso, mas nós somos salvos para as boas obras. Calvino disse: somente a fé justifica, mas a fé justificadora não pode jamais estar sozinha. A fé nunca anda sozinha. A fé produz obras. A fé produz obras da fé. E a Bíblia fala de algumas obras na Bíblia. Ela diz obras da carne, ela diz obras das trevas. São obras mortas, obras do pecado. Mas a Bíblia fala também de obras da lei. A Bíblia fala também de obras de justiça. E essas obras ainda são mortas, porque são praticadas pela religião e não pelo Evangelho.
São aquelas obras que nós colocamos em nosso currículo, apresentamos a Deus e diz: agora o Senhor vai me aceitar, porque eu fiz isso, 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 isso. Obras de justiça. E Isaías, o profeta, diz que as vossas justiças perante Deus são como trapo de imundícia. Não é nada perante Deus, Ele aceita somente a obra de justiça do seu Filho. Jesus disse: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Paulo diz que nós devemos superabundar em toda boa obra e frutificar em toda boa obra. A Bíblia diz também que as boas obras são sacrifícios agradáveis a Deus. A Bíblia diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando nós nos esforçamos, não há mérito na nossa salvação, mas há esforço. Esforço existe. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha a diferença, não há mérito, mas há esforço. Então as nossas boas obras são como um bom perfume, como um aroma suave que nós oferecemos a Deus, agrada o coração de Deus. Calvino diz que as boas obras são uma prova da nossa eleição. Nós não criamos essas boas obras, mas Deus opera essas boas obras através de nós. Aliás, olhe para o texto, você que está com a Bíblia aberta, que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não são tuas, é obra dele através de você. Ele já preparou, você simplesmente passa por esse caminho que ele preparou. E o segredo das boas obras é a graça de Deus. É Ele que opera tanto o querer quanto o realizar. Portanto, glória somente a Deus. Por isso que Jesus disse, né? Por mais que a gente faça, né, nós somos servos inúteis, porque não fizemos nada além do que devíamos fazer. Eu quero concluir então essas 4 fases que o texto de Efésios nos apresenta, capítulo 2, de 1 a 10. Quero que você responda para você mesmo, em qual desses 4 estágios você se encontra? Você ainda está numa vida de escravidão, longe de Deus, essa condição humana natural? Quero dizer para você que você precisa urgentemente fazer um acerto com Deus, se arrepender de seus pecados, abrir o seu coração, crer em Jesus, crer naquilo que Ele fez por você, e o sangue de Jesus, nada além do sangue, te deixará puro diante de Deus. Deus fez todo esse movimento em favor da humanidade. Você já respondeu a esse movimento de Deus, a obra de Deus? Como que você vive hoje a sua vida? É uma vida digna diante de Deus? É uma vida que agrada a Deus? Uma vida que dá prazer a Deus? Ou é uma vida que envergonha a Deus? E por fim, o que você apresenta a Deus nesta noite? Quais os frutos que você apresenta, ou que você tem apresentado a Deus, que é a obra de Deus por meio de você? Eu quero encerrar dizendo isso então: Deus não pode realizar a sua obra em nós, de tratar o nosso coração, de nos santificar, de nos tornar parecidos com Jesus, antes de consumar a sua obra por nós. Primeiro você deve ir à cruz, depois Deus vai trabalhar em você.
E Deus não pode operar por meio de nós antes de operar em nós, de limpar, santificar, nos purificar e nos preparar. Fora do cemitério, estamos em pleno domingo de ressurreição. Foi lido o texto, porque procura entre os mortos o que vive. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Porque Ele reviveu, nós revivemos. Porque Ele vive, nós temos vida. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido, nesta noite, querida, com esta palavra. Que Deus, o Espírito Santo, aplique essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Amém.